Os lares que tem algum enfermo, que a tua presença, quando entrar, Senhor, através desse culto, meu Pai, que haja cura, que haja libertação e que haja salvação para a glória do teu nome, Pai. Meu Deus, é em nome do Senhor Jesus que nós entregamos a direção desse culto ao teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Quero chamar a equipe de louvor. Vamos louvar ao Senhor, vamos erguer um trono de louvor dentro do nosso coração, amém? Vamos louvar ao Senhor. abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei
Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Que entre o Rei da Glória. Amém? Ele é o Rei, né? O Rei Jesus. Nós temos alguns avisos e vamos fazer um momento de intercessão. Nós vamos, a partir da semana que vem, né? Eu já estou aí numa escala 12/36. Então eu vou estar, o domingo que vem eu não vou estar com os irmãos, né? Então vai ser um domingo sim, outro não, por enquanto. Orem por mim, né? Essa escala eu não gosto por causa da igreja, né? A gente fica meio preso aí, mas Deus está no controle, amém? Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei de tudo, né? Então nós, semana que vem, né? O irmão Juarez aí vai estar nos ajudando aí, né? Na quarta-feira eu já estou fazendo uma escalinha também. Será o irmão Alexandre aí, ó, tá afiado aí. Filé mignon, irmão Juarez e irmão Alexandre aí, ó. Chega de ovo frito, né? Pastor Ivo. Amém. Nós vamos estar orando, né? Colocando aqui as nossas petições, né? Continuar orando aí pelo irmão Raul, né? Que está aqui com a gente hoje, o Raul. Deus abençoe o Raul, né? A cada dia. Está aí na batalha já há 4 anos, né, Raul? Dezembro faz 4 anos, deram 4 meses de vida para ele, ele já está há 4 anos.
Mas o promotor de missões... A Junta de Missões Nacionais precisa da sua oração, né? Tirar aqui também, né, irmã? Para baixo, tá? Que elas vão apresentar aqui em cima. Amém? Vamos estar assistindo o vídeo aí. Depois tem a apresentação das crianças. Mas o promotor de missões não é um promotor qualquer. O promotor de missões é um... chamou você. Guardião da visão. Mas o promotor de missões não é um promotor qualquer. O promotor de missões é um ministério que Deus chamou você para ser guardião da visão missionária. O promotor de missões não é um promotor qualquer. O promotor de missões é um ministério que Deus chamou você para, na sua igreja, nesse tempo, ser guardião da visão missionária. O promotor de missões, eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, essa noite. Mas o promotor de missões não é um promotor qualquer. O promotor de missões é um ministério que Deus chamou você para, na sua igreja, nesse tempo, ser guardião da visão missionária. Promotor de missões, eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, essa noite. A função do promotor de missões, a importância desse ministério na vida da igreja, na obra missionária. O avanço missionário depende desse ministério que Deus tem chamado você para ser promotor de missões. Você que tem atuado na sua igreja, você tem sido o guardião da visão missionária. E nós não podemos perder essa visão. Você, meu irmão, minha irmã, tem sido um missionário sustentando as cordas, fazendo o trabalho missionário na sua igreja, para que missionários estejam na outra ponta, fazendo a obra do Senhor com alegria. E eu dou graças a Deus e louvo a Deus pela vida de todos os nossos queridos promotores. Um dos motivos que eu vim aqui nesse acampamento, primeiro, louvar e celebrar o nome do Senhor. E o segundo, é olhar nos olhos de cada promotor de missões, abraçá-los e dizer: queridos, muito obrigado, estamos juntos, vamos avançar. Você foi chamado pelo Senhor para trabalhar intensamente nesse ministério, que é ser promotor de missões, para que a obra do Senhor continue avançando. Amém, irmãos? O promotor de missões é aquele que leva e divulga missões em todas as igrejas, né? E esse mês é mês de missões nacionais. Como é que a gente faz missões? Indo. Aí você vai dizer: ah, pastor, eu não posso ir. Ok. Contribuindo, né? Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para contribuir. Tá bom. Orando. Então você pode orar, né? Pelo menos orar por missões, pedir para que o Senhor venha estar abençoando os promotores e os missionários. Quando você ouve um missionário, sabe qual é a primeira coisa que ele pede? Não é dinheiro. A primeira coisa que ele pede à igreja é: orem por mim, porque eles estão no campo, né? Eles estão lá na frente, e quem está aqui é que sustenta a corda deles, quem segura eles, né? Quem está ali segurando para que eles não caiam, para que eles estejam de fato lá na frente. Se não tiver a oração, se nós não orarmos por eles, né? Eu quero chamar o irmão Ney para orar por missões nacionais, colocando todos os missionários. Fala, irmão. Isso. Inclui os irmãos que estão indo para o acampamento. O Gabriel, o irmão Evanor, o Jordan, a irmã Leonor, toda essa família aí missionária aí. Oremos. Senhor Deus e Pai, graça te damos, ó Deus, por esse momento, a qual elevamos o pensamento a Ti, primeiramente, ó Deus, em agradecimento, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa visão missionária, ó Deus, que a qual
os irmãos aqui traz, ó Deus, para a sua igreja, Pai, para propagar o evangelho do Senhor. Quero diante de Ti, ó Deus, apresentar todos os missionários, ó Pai. Acampa seus anjos ao redor da vida de cada um deles, livra de todo mal, dê entendimento, ó Deus, sabedoria para eles agir no campo missionário, Pai. Em especial, põe a família da nossa igreja aqui, irmão Evanô, o Gabriel, o Jorda e a irmã Leonor, a qual está na frente de missões, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, fortalecendo, dando entendimento, sabedoria, preparando o terreno, ó Deus, ao qual eles vão pisar, que nada de ruim possa os atingir, Pai. E seja, ó Deus, segundo a sua vontade, assim ganhando alma para o seu reino, Pai. Por isso que nós oramos e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Quero chamar as crianças que vão participar aí da peça.
Os irmãos estão dizendo aí que eu já estou velho, deixa que eu pego. Depois aí estão fica aí com dor na coluna aí, né? O irmão Demilson e o irmão Carlos. A gente é mais ou menos da mesma idade, 70, 75. Amém. Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. Livro de Romanos, capítulo 4, vamos ler o verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 4, verso 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem, como se já existissem. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, pedindo, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Aqui Deus está falando de Abraão. Não é? Ele está dizendo aqui, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Abraão, ele é chamado de pai das 3 grandes religiões do mundo. Né? Ele é pai da religião judaica, ou dos judeus, né? Dos israelenses. Ele é pai dos árabes, né? Ele foi pai de Isaac, pai de Ismael, e também ele é pai do cristianismo, segundo, nós somos filhos de Abraão segundo a fé, né? Nós somos descendentes de Abraão pela fé, e o Senhor, nosso Deus e Pai, Ele tirou Abraão, né, lá da terra chamada de Ur dos Caldeus, que hoje é onde é o Iraque, né, aquela região ali. Se você for estudar, vai ver que é aquela região lá. Tirou Abraão de uma terra de idolatria, de uma terra que as pessoas cultuavam outros deuses, que as pessoas não estavam nem aí para o Deus verdadeiro, para o Deus Yahvé, para o Deus que não existia ainda, né, o povo de Israel. Então Deus chama Abraão ali para... tira ele daquele lugar para que ele seja pai de multidões, pai de várias nações, né? Não só pai de um povo, mas um pai de muitos povos. O pai de uma grande multidão, e ele diz na palavra deles que ele ia tornar Abraão, a descendência de Abraão seria como a areia do mar e seria também como as estrelas do céu. E ele tira Abraão dali. E você quer ser pai de multidões? Né? Porém, contudo, todavia, para Abraão se tornar um pai de multidões, ele precisou passar por alguns testes, né? Por alguns acontecimentos ocorreram na vida dele para que ele se tornasse pai de multidões, pai de muitas nações, pai de muitos povos, para que ele hoje fosse pai desses 3 segmentos religiosos, né? E você, como Abraão, se você quiser ser pai de multidão, a primeira coisa que nós vamos ver aqui que é necessário atender um chamado. Vamos lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 fala aí do chamado de Deus para Abraão. Gênesis capítulo 12, o verso 1 diz aí: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, se eu quiser ser pai de multidões, é necessário eu atender ao chamado de Deus para a minha vida.
né? Abraão estava lá na zona de conforto dele, estava com o pai dele, estava com os irmãos dele, e Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Atender o chamado de Deus, ele não vai mostrar tudo, irmãos. É de fé em fé e é de glória em glória. Às vezes Deus manda a gente ir para um lugar, né, mas ele não vai. Eu falo que é igual o exame de vista, né? No exame de vista, o oftalmo lá, ele põe uma lente e fala: e aí, como é que está aí? Tá bom? Tá bom. E essa agora? Melhorou. E essa? Está melhorando. E essa? Está melhorando. E essa? Até a gente dizer: perfeito. Ele fala: então esse é o seu óculos. Na vida cristã também é assim. O chamado, quando Deus nos chama para uma obra, quando Deus nos chama, ele não mostra tudo, não dá já o óculos para a gente. Ele vai fazer um teste com oftalmo, né? Ele vai fazer como o teste que a gente faz com oftalmo, vai colocando as lentes, vai ficando claro, até que fica nítido. Por isso que é pela fé, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Então é necessário, se eu quiser ser pai de multidões, é necessário eu atender o chamado de Deus para a minha vida, né? É necessário sair do lugar da idolatria onde ele estava, é necessário sair daquele mundo que ele estava, é necessário sair da inércia e se movimentar em direção ao chamado que Deus tem, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Foi isso que ele fez. Ele saiu daquele lugar, saiu da idolatria, saiu do mundo onde ele vivia, um mundo cheio de idolatria e de pecado, né? Saiu da inércia e ele caminhou em direção ao que Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele deu o passo, foi indo, né? Ele atendeu esse chamado, né? Então, se você também, pai, quiser ser pai de multidões, você precisa também atender ao chamado que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano para cada um que está aqui, amém? E cada plano é diferente do outro, né? O plano que Deus tem para a minha vida é diferente do seu, do outro. O propósito que Deus tem para cada um aqui. E a Bíblia diz que os planos de Deus, ele é perfeito, bom e agradável, amém? Então, ele sempre tem o melhor para você. Sempre tem o melhor para você. Tá? Então, você precisa atender o chamado de Deus para a sua vida. E o maior chamado que Deus tem para a sua vida, pai, mãe, irmãos, todos que estão aqui, sabe qual é? É o chamado para a vida eterna. É o chamado para você passar a eternidade com Ele. É o chamado que Deus tem. Esse é o maior. Esse é o maior. Então, o chamado que Deus tem, você precisa atender esse chamado. E para você atender esse chamado, você precisa sair da onde você está, né? Quando você toma essa decisão de entregar a sua vida, pai, para Jesus, muda tudo, né? Você vai sair do meio da parentela. Muitos parentes vão dizer: você agora é crente. Muitos amigos, né, vão dizer: olha, Abraão saiu daqui de Ur dos caldeus e foi para outra terra, ele é louco, né? Ele foi atender um Deus invisível. Os nossos deuses a gente vê, mas ele falou que um Deus que ele nem viu chamou ele e ele foi pela fé. A mesma coisa é a gente. Quando a gente atende o chamado que Deus tem para a nossa vida, é assim mesmo, né? É pela fé. Eu creio, né? Eu creio que Deus tem um plano para a minha vida. Eu creio que é necessário eu ter esse encontro com Deus como ele teve, né? Em algum momento ali, Deus falou com ele: sai daí, Abraão. Em algum momento da sua vida, Deus também tem falado, como eu creio que Ele já deve ter falado na sua vida, para que você saia da inércia, para que você tome uma decisão, né? Para que você se movimente em direção ao plano que Ele tem para a sua vida. E o plano que Ele tem para a sua vida, pai, né? É que Ele quer ser seu pai. Como a gente falou a semana passada aqui, né? Eu era órfão e agora eu sou filho de Deus. Né? Mas é necessário o quê? Como diz lá o texto que a gente leu, né? Em João 1, 12, né? É necessário que você receba Jesus. Eu só passo a ser filho de Deus quando eu recebo a Deus, quando eu recebo a Jesus. Por intermédio de Jesus é que eu me torno filho de Deus, senão eu não sou filho de Deus.
E esse é o plano, esse é o chamado, o maior chamado para a sua vida, Pai. Esse chamado muda a sua vida e muda toda a sua família. Abraão levou a família dele inteiro. Né? Muda a família dele inteiro. Quando um pai, né, outro dia eu estava ouvindo um pastor falando, quando um policial aceitou Jesus, toda a família dele levou para Jesus, ganhou para Cristo. Né? Então, quando você entrega a sua vida, esse chamado que Deus tem, que é um chamado para a vida eterna, você muda a sua vida e muda todos que estão em volta, né? Como eu falei a semana passada também, quando eu recebi Jesus, a Rosilda que estava ali do meu lado, a minha irmã também foi, daqui a pouco foi Mary, e a gente vai levando aqueles com a gente. Esse é o maior chamado, os nossos filhos vão indo, todos que a gente que estão em nossa volta, a gente vai contaminando e a gente vai chamando essas pessoas para Cristo. Amém, irmãos? Se eu quiser ser pai de multidões, é necessário eu atender o chamado de Deus para a minha vida. Né? Pai de multidões, porque a gente não sabe, irmãos. Às vezes a gente fala assim, eu só falei de Jesus para uma pessoa, né? Mas alguém falou de pessoas para Moody, né? Alguém falou de Jesus para Charles Spurgeon, e esses caras se tornaram pai de multidões. Né? Foram falando para vários que ganharam o mundo inteiro. Né? Então a gente também precisa atender o chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um chamado para você, pai. E esse chamado é o maior chamado que Ele tem. É o chamado para você, para mudar a sua vida radicalmente, de uma forma que você nunca imaginou. Né? Quando a gente atende o chamado de Deus, né? Eu me vejo aqui nesse texto porque Deus mandou eu sair lá de Recife e vir para São Paulo. Né? E eu já estava mudando a minha rota aqui quando eu cheguei aqui. Né? Já estava bebendo com meu cunhado de novo. Quando Deus usou aquela irmãzinha que foi lá no culto batista, falou em línguas, num culto batista tradicional, e falou para mim, né? E ali Deus falou assim, eu quero a sua vida reta como um prumo. Lembra o que você falou para mim lá em Recife? Eu não tinha falado para ninguém, só pensado e falado para o meu pai. Quando eu cheguei em São Paulo, 1 mês, 2 meses depois, já estava voltando a bebida de novo. Mas Deus tinha um chamado para mim. E Ele direcionou, a minha rota já estava saindo do plano de Deus para a minha vida. Ele fez isso, tum, e eu falei, não dá para fugir, né? Realmente o Senhor tem um chamado para a minha vida e eu quero isso para mim. Então vou sair da idolatria, vou sair da bebida, vou sair do mundo, vou sair da inércia e vou em movimento, de encontro a Deus. Né? Já falei para os irmãos, quando fui uma vez na Igreja Batista de Guaianazes e o pastor não fez o apelo. E na outra semana eu falei, se ele não fizer o apelo, eu vou lá na frente assim mesmo. Não vou mais fugir do chamado que Deus tem para a minha vida. Né? Não vou mais fugir. Quando ele fez... Quem quer, eu já estava em pé lá na frente, lá. Quem quer, o quê? Ele falou, aceitar Jesus, é eu mesmo. Eu fui o primeiro, né? Lá na frente, porque eu entendi que Deus me chamou, né? Deus me chamou para ser pai de multidões. Eu falei, eu quero ser isso aí. Eu quero que os meus descendentes físicos e espirituais sejam como a areia do mar e como as estrelas do céu. Amém, irmãos? E por onde a gente passar, a gente vai contaminar as pessoas. Porque quem é pai de multidões leva Deus para as pessoas, né? Ter um encontro com Deus, ter um encontro com Jesus, é nascer de novo. Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida, para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família e para mudar a vida de todos aqueles que estão em volta de você. Ouça a voz de Deus e atenda ao teu chamado, querido. E o principal chamado é você mudar de vida. Sair lá de Ur dos Caldeus, sair de uma terra lá distante e vir para aquilo que Deus tem para você. Amém? A segunda necessidade, é necessário, né, para que eu me torne pai de multidões, está lá no capítulo 13, no verso 14. O verso 14 aí, ele diz assim, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência.
percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, e em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. É necessário, irmão, se você quiser ser pai de multidões, pai, obedecer a Deus. E Abraão obedece a Deus em quê aí? Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era para levar só Sarai, né? E os seus empregados. Ele leva quem com ele? A mala sem alça do Ló, o sobrinho dele. Esse rapaz deu um problema para Abraão, né? Ele prosperava porque ele estava do lado de Abraão, porque Deus falou para ele assim, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, tudo que você tocar será próspero, eu vou te abençoar. Por onde? E ele começa a prosperar, o gado de Ló também começa a crescer, os empregados de Abraão e o de Ló começam a disputar o mesmo pasto. E Ló chega para Abraão, né? E os empregados de Abraão falam, olha, está muita disputa entre a gente, está havendo contenda entre nós e o seu sobrinho. E Abraão falou para ele assim, escolhe o pasto para onde você quer ficar com seu gado e sua família, e o que sobrar, o que é que Ló faz? Escolhe o pasto melhor, o mais verdinho, o melhor que tinha, ele já tinha visto. Ló era malandro, né? Ló era malandro. Aí ele vai no melhor pasto, ele fala, tio, eu fico com aquele lado de lá, ele já tinha visto. Aí Abraão, para onde? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão nem sabia o que tinha para a esquerda. Poderia ter cactos, né? Poderia ter seca, mas aonde o homem de Deus, aquele que está seguindo o chamado de Deus, aquele que obedece a Deus, aonde é deserto vira chuva, vira rio, amém, irmãos? Para onde ele for, a bênção acompanha ele. O problema não é o lugar, né? O problema é você ter Jesus no barco, amém? Ele jamais afundará, né? E ele seria pai de multidões se ele seguisse o que Deus estava mandando para ele. E ele pega e vai, e ele ouve a Deus, né? E ele se separa de Ló. E quando ele se separa de Ló, a bênção vem. Olha o texto aí que eu li para os irmãos agora. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para onde você olhar, tudo será seu. Para onde você for, é bênção. E Ló estava travando a bênção, irmãos. Tem gente, queridos, que a gente vai ter que se livrar deles, né? Tem coisas que você precisa se livrar para que a bênção venha sobre a sua vida. Se você quiser ser pai de multidões, se você quiser ser pai de muitas bênçãos na sua vida, você precisa se separar do Ló. Qual é o Ló que tem amarrado a sua vida? Tem vários tipos de Ló, né? Tem coisas que amarram, né? Tem coisas que estão ali, né? Você precisa eliminar de sua vida aquilo que não foi planejado por Deus. O plano de Deus para Abraão era para a família de Abraão, ele e a mulher dele, que viria a descendência. Não era para ter levado Ló, a mala sem alça. Deu problema do início ao fim, né? Mesmo ele indo para próximo de Sodoma e Gomorra, passou alguns dias, alguns meses, não diz a Bíblia, ele estava dentro de Sodoma e Gomorra. Depois Abraão teve que ir lá salvar ele, que um rei veio e capturou todo o pessoal de Sodoma e Gomorra e levou quem? Ló. E Abraão juntou 300 homens de guerra e foi lá salvar Ló. Olha, né? Tem guerra que não é nossa, mas tem guerra que a gente vai ter que lutar por causa dos outros. Lembra lá Josué, né? Josué, quando sai para conquistar a terra prometida, Deus falou o quê? Extermina todos. Não sobra nada. Essa terra que ele prometeu para Abraão, quem conquista é Josué. Aí vem um povo lá, os amonitas, pega pães velhos, roupas velhas, chega em Josué e fala, Senhor, nós viemos de muito longe os teus servos. Né? Olha aqui os nossos pães, né? As nossas roupas já estão rasgadas, foram muitos dias de... A gente soube que vocês entraram na terra, vocês vão destruir tudo. Tem misericórdia de nós, dos teus servos. Aí ele faz um juramento. Ele fala, o
vocês serão como nosso povo. Né? A luta de vocês, a guerra de vocês será a nossa luta. E eles estavam em guerra com outro povo lá. E Josué teve que ir lá defender eles. Né? E Deus falou para exterminar. Tem guerra que não é nossa. A gente acaba lutando porque a gente se mete e não obedece à palavra de Deus. O que Deus mandou, faça, irmãos. Né? Deus fala aqui, né? Separe o Ló, separe-se de Ló, obedeça a Deus, né? Elimine da sua vida aquilo que não foi planejado por Deus para você, pai, né? E para a sua família. Né? Tem um Ló que está atrapalhando, né? Deus está testando, né? A nossa obediência o tempo todo. E a bênção, ela vem na obediência, papai. Não é assim os nossos filhos? Né? Principalmente quando são pequenos, né? Você fala, não faz isso, ele vai, pum, cai, né? Você vai cair, filho. Né? A obediência que é a bênção, irmãos e irmãs. Filhos, obedeça a vossos pais, a Bíblia fala isso. Né? Aí o filho vai lá e fala, mas também tem outro texto lá, né, pastor, em Efésios. Pais, não irritei os vossos filhos. Tem pai também que irrita, né, irmãos? Mas mesmo ele lhe irritando, a Bíblia fala primeiro o quê? Obedeça a ele, né? Obedeça a seu pai e sua mãe. É uma bênção tão grande que dos 10 mandamentos é o único que tem com promessa. O filho que obedece pai e mãe, a Bíblia fala que os dias dele serão prolongados. Não é porque muitos jovens de 14 a 24 anos, a estatística diz que eles morrem. São os que mais morrem aí, principalmente de armas de fogo. Nesse período a pessoa o quê? Desobedeceu pai e mãe, foi para o mundo da criminalidade, para o mundo da prostituição, né, muitas meninas. Né? Pode pegar o princípio, né? Tem causa e efeito. Pega a causa primária. A causa primária é desobediência aos pais. Aí lá na frente dá o quê? Né? Criminalidade, o cara vai para... Aí quando vê, morreu. Né? Vai ver. Né? Quantos jovens, né, pegam uma moto lá, às vezes de menor, pum... Um amigo meu que morava lá em Cidade de Tiradentes, ele disse, 2 amigos dele no acidente de moto, estavam tão chapados eles que um voou, ficou numa árvore. A pancada foi tão grande que o cara voou, ficou pendurado na árvore, morreu lá em cima. E o outro perdeu uma perna, né, o que ficou vivo, mas ficou marcado para sempre. Desobediência. Então, obedeça. Da mesma forma, nós, né, pais, devemos obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus, obedecer os princípios. A bênção vem na obediência. Agora, se você desobedece, tem consequências. Né? A Bíblia fala o que lá em Gálatas 6? Né? Que Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você colhe limão, não vai colher maçã. Se você planta limão, vai colher limão, azedo. Né? Agora, você só planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Se você só planta bênção, você vai colher bênção. E o texto lá de Gálatas fala assim, Deus não se deixa enganar. No tempo certo, você vai colher, olha. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Né? Então, obedeça, é necessário. Se você quiser ser pai de multidões, é necessário obediência. Primeiro a Deus, seus pais, a seu líder, né? Ao seu pastor. Tem gente que não obedece, pastor. Né? Princípio de autoridade, irmãos. Né? A bênção vem, os seus pais, ele quer o seu bem, Deus quer o seu bem, o seu pastor, os seus líderes espirituais só quer o seu bem, jamais quer o seu mal. Às vezes a gente é duro, né ou não é? Né? O pai não é duro às vezes, o pastor também às vezes não é duro, chato, mas ele quer o bem da ovelha. Né? Sabe como que a pessoa que cria a ovelha faz com aquela ovelha nova, pulando, para que ela acompanhe o rebanho, ela não se perca e o lobo come ela? Sabe como é que o pastor faz mesmo, quem cria a ovelha aí? Ele dá uma pancada na perna da ovelha mais nova lá, quebra, aí coloca uma tala e ela vai junto com os outros, senão o lobo vai comer ela. É melhor sentir uma dor na perna ou ser comido pelo lobo, morrer. Mas é para o bem da ovelhinha. A mesma coisa é os pais, né? Se ele às vezes é duro com você, filho, né? Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Eu já falei tantas vezes isso aqui, né? Quando os nossos pais morrem, aí vai chorar em cima do caixão. É muita hipocrisia. Agora, em vida, né? Em vida. Eu já falei tantos exemplos aqui de amigos meus que perdeu a mãe, né? Perde pai.
Agora é mais não, filho. Você poderia ter sido uma bênção na vida do seu pai, da sua mãe, né? Ser obediente, né? Obediente. Se você não obedece seus pais e mães lá fora, você vai tomar muita porrada. Você trabalhar numa empresa, tem regras. Né? Se você chega atrasado direto, se você xinga seu chefe, você é mandado embora. Não é assim? Quem já trabalha aí sabe. Levantou a voz para o chefe, rua, filho. Mas rua, tchau. Né? Muito chefe ainda vai dizer, você está pensando que seu pai, sua mãe, que você grita? Eu servi o exército. Né? E tinha menino lá que os caras falavam, chama para mamãe agora, e o cara lá, paga 10, um em cima, embaixo, em cima. E o sargento lá com o pé nas costas dele lá, chama a mamãe, chama papai agora, ô mimadinho. E o cara lá, mãe, chorando, tchau. Porque às vezes a gente como pai e mãe não é duro também, às vezes tem que ser, né? Obedeça a Deus, irmãos. Se você não obedece seu pai, sua mãe que você vê, você nunca vai obedecer a Deus. Nunca. A Bíblia não fala, quem diz que ama a Deus, que não vê e não ama seu irmão que vê. É mentiroso, né? Se você é um princípio, se você não obedece seus pais, filho, você não vai obedecer a Deus. Você não vai obedecer seu pastor, não vai obedecer seu chefe lá na empresa, mas vai ser mandado embora. Amém, irmãos? Deus está testando a nossa obediência o tempo todo para nos tornar pai de multidões. Você quer ser pai de multidões? Obedeça a Deus. E é necessário você se separar do Ló que tem atrapalhado a sua vida e de sua família. Tem Ló aí na tua vida? Põe esse cara para correr. Põe essa coisa para correr. Senão, vai atrapalhar, a bênção não vai vir. E você sabe qual é o Ló que você tem que tirar da sua vida, que tem atrapalhado a sua caminhada. Né? Tira esse Ló aí, querido. Terceira coisa, é necessário entregar teu filho para Deus, pai. Está lá em Gênesis 22, né? Gênesis 22, versículo 1. Versículo 20. Capítulo 22, versículo 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Meu Deus, né? Quando a gente vê esse texto aqui, a gente fala, meu Deus, né? Olha o que Deus faz com Abraão, misericórdia. Né? Mas Deus, ele conhecia o coração de Abraão. Mas Abraão, para se tornar pai de multidões, olha as provas que ele passou, né? Olha as provas. Primeiro ele atendeu um chamado de Deus para sair no meio da terra dele, do povo dele. Depois ele recebe, né, uma ordem de Deus também para tirar Ló do meio dele. Ele obedeceu a ordem de Deus. E agora ele está sendo testado a fé ao último milímetro, né? Deus quer que eu e você entreguemos nossos filhos para ele. Amém, irmãos? Totalmente. Mas é dele, né? Deus nos dá todas as coisas. Por que a gente tem medo de entregar nossos filhos para Deus, né? Deus não tem a coisa melhor para eles, né? Entrega, né? Entrega, confia e o resto ele fará, né? Salmo 37. E quando Abraão entrega Isaque para Deus, né? Quando ele vai sacrificar ali, o anjo vem falar, Abraão, pode parar. E Deus provém lá um carneiro, né? E ele até coloca o nome daquele lugar, o Deus provedor, Deus proverá. Né? Deus sempre vai prover quando a gente entrega na mão de Deus, amém? O problema é que às vezes a gente quer ser Deus, né, para os nossos filhos. E a gente estraga eles, né? Estraga eles, porque o mundo é duro, irmão. Não é assim, não foi assim com a gente, vai ser também. Então, é necessário você entregar teu filho para Deus. Entregue seu filho, né? Entregue seus filhos, entregue sua filha para Deus. Deus vai decidir o que vai ser melhor para ele. Às vezes a gente se entregar para Deus, Deus pode chamar o nosso filho para ser missionário. Sabia que tem gente que não quer, tem irmão que não quer que o filho seja missionário e que seja pastor? Antigamente tinha mais assim, adolescentes e jovens que queriam ser missionários, né?
as irmãs, as meninas, e os meninos brincavam até de ser pastor. Hoje em dia a gente não vê mais ninguém querendo ser pastor. É tão ruim assim. E pergunta para os filhos de pastor aí, Douglas, o Érico, a Daiane vai ser missionária. Ninguém quer ser pastor, né? Eu lembro do pastor Atílio, 9 filhos. Aí ele perguntou numa reunião de família assim, e ele estava meio assim triste, né? Que ele falou assim, puxa, eu tenho 9 filhos, não vai sair uma missionária, não vai sair um pastor daqui. E o filho dele mais velho falou assim, o chamado é teu, pai. Não é nosso. Mas não é incrível isso, né? O filho dele mais velho, o chamado é seu, Deus não me chamou você, né? Mas não é interessante? A gente tem que entregar, Senhor, faz o que o Senhor achar melhor. Se ele vai ser médico, engenheiro, né? Mas se ele for ser um pastor, um missionário, uma missionária, nossa, né? Esse é o ápice do meu pedido para o Senhor, né? Então entregue, Deus vai decidir o que é melhor. Creia, tenha fé que Deus proverá o melhor para o seu filho, pai, amém? Ele tem o melhor, Deus testa a sua fé, a última consequência, né? Como aqui, né? Ló andava por vista, mas Abraão por fé. E você, quer ser pai de multidões? Deus vai trocar o teu nome de Abrão para Abraão, né? Quando você se entrega totalmente para ele, pai. Abrão era pai de um povo, Abraão, pai de multidões, pai de muitos, né? Então, se você quiser ser, se ele fez isso com Abraão, lá da terra dos caldeus, é possível fazer isso com você também. Você pode até dizer no seu coração, comigo não, pastor. Eu? Ixi, ele tirou Abraão, não era nada, né? Quando Deus escolhe, irmãos, Deus escolhe a pessoa que é incapaz de fazer alguma coisa, amém? Não é o mais qualificado, né? De toda qualificação que a gente vê na Bíblia, intelectualmente a gente vê o apóstolo Paulo, que falava vários idiomas, foi fariseu, mas Deus quebra ele para usar ele. E Deus, quando chamou um que era qualificado, também lá no Antigo Testamento, foi Moisés. Até os 40 anos, Moisés foi treinado, estudou as melhores faculdades do Egito. Mas como é que Deus faz? Leva ele para o deserto, fica 40 anos cuidando de ovelhas, para depois, aos 80, ele usar ele. Teve que desaprender tudo, para Deus fazer do jeito dele. Olha como é o trabalhar de Deus, né? É desse jeito. Então, ele pode fazer de você um pai de multidões. Basta você atender, né, o chamado de Deus para a sua vida, obedecer a Deus e se separar do Ló que tem te atrapalhado e entregar seu filho, entregar sua família, entregar sua vida para Deus, né? E crer que Ele tem o melhor, né? E você será um pai de multidão. Você pode não ser um multiplicador de almas, né? Pastor, eu não sei evangelizar. Mas Deus vai multiplicar, você será um pai de multidão, você vai multiplicar o amor seu pelos seus filhos, você vai ser um pai de multidão, vai multiplicar o amor seu pela mãe dos seus filhos, você vai amar mais a sua esposa, Ele vai multiplicar a fidelidade em você, vai multiplicar a harmonia na sua casa com seus filhos, Ele vai trazer paz na sua casa, multidão de paz, seja um multiplicador de paz na sua casa e onde você passar, Pai. Você pode não ser um Abraão, mas você pode ser um José, multiplicador de bênçãos na vida dos outros por onde você passar. Se você se colocar nessa posição que Abraão se colocou, né? Seja obediente, entregue tudo para ele, joga os Ló, né, fora da sua vida, tira os Ló que tem te atrapalhado e atenda o chamado que Deus tem para você. Que aí sim, você será um pai de multidões, né? Deus te abençoe, pai. Deus te abençoe, papai, paizinho, ou painho, como é lá em casa chamado, né? Deus abençoe você, pai. Seja um multiplicador de bênçãos por onde você passar. Seja um pai de multidões, amém? Nós vamos estar tendo uma peça agora e depois a gente volta para orar, encerrando nosso culto.
por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia
Amém. Deus abençoe as irmãs e as crianças aí que fizeram essa homenagem, né, para todos os pais. E para a gente encerrar, eu quero chamar todos os pais aqui na frente para nós orarmos, né? Abençoar a sua vida ainda mais. Vamos estar orando aqui, ó, pelos pais. A gente falou aí de pai de multidões que não tem filho aí, que a gente já viu que o Marcos aí, ó, já foi o pastor aí, já tem um aí para pai de multidões. Amém. Todos os pais aqui na frente. E você que está aí no banco, fica de pé e estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar ainda mais, né, a vida de cada pai aqui presente. Estenda suas mãos aí, as mães, né, as irmãs, os filhos. E vamos estar obedecendo, abençoando a vida de cada pai aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada pai, cada um dos pais que estão aqui. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre cada um deles, meu Pai. Que a tua bênção, Senhor, assim como a tua bênção perseguiu, e onde Abraão foi, a bênção do Senhor era com Abraão. Aquilo que estava com Abraão também venha estar sobre esses pais aqui também, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe a família, abençoe os filhos de cada um dos pais aqui presentes, daqueles também que não puderam estar aqui, daqueles que estão em casa, daqueles que ainda vão assistir, Senhor, esse culto, meu Deus. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre nós, os pais, cada pai, Senhor, cada pai no Brasil, cada um, Senhor, que está aqui nessa noite. Meu Deus, que o teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha sobre cada pai aqui, venha sobre os pais, venha sobre a tua igreja, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso de Jesus, que nós oramos e abençoamos esses pais. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe os irmãos. E o culto está encerrado. Tem uma lembrancinha aí para os pais aí, ó, que as irmãs prepararam. Feliz Dia dos Pais. Amém.